Bom dia, gente, tudo bem? Que bom chegar mais uma vez até vocês, levando um pouquinho do nosso bate-papo, nossa conversa. Hoje nós vamos falar sobre a coerência que deve existir em nosso meio e como uma forma de comunicação mais tranquila, aberta, precisa e direta, né? A palavra coerência se refere a algo que é congruente, ou seja, tem lógica, tem harmonia e conexão entre dois fatos ou ideias. Esse conceito costuma ser aplicado a textos escritos e falados e também ao comportamento dos indivíduos. Portanto, se você quer saber o que é uma pessoa coerente e quais são os benefícios de conviver com elas e adotar esse comportamento, continue ouvindo aí a nossa conversa, o nosso bate-papo. O que é uma pessoa coerente? Como já havia dito, a palavra coerência se refere a algo que tem harmonia entre dois fatos e ideias. Se, por exemplo, eu disser que estou com calor e por isso vou vestir um casaco, estou sendo coerente? Posso até imaginar você balançando a cabeça afirmando que não, está certa em sua resposta. Como quando uma ideia entra em conflito com a outra e não confirma, é sinal de incoerência. Mantendo esse conceito no âmbito do nosso comportamento, podemos dizer que o indivíduo é coerente quando suas atitudes têm conexão com suas palavras e vice-versa. Então nós diríamos assim, olha, voltando um pouco essa questão do nosso desenvolvimento, né? Aquelas TVs antigas que nós tínhamos, que a gente precisava sintonizar horizontal, vertical e de vez em quando sintonizar no botão da televisão o canal com o visual com o áudio, né? E às vezes a gente estava lá assistindo um programa, mas o áudio é de outro programa, então a gente precisava sintonizar. Às vezes a gente precisa sintonizar. A sintonia, e eu acredito na coerência, faz com que a gente não precise esticar muito, prolongar muito. Então, você sentou ali para assistir, você está vendo que o áudio está batendo com a fala e com gestos e com tudo mais. Mas imagine vocês se eu tivesse uma fala. Bom, nós vamos falar sobre a coerência. Bom, a coerência nossa, uma coisa aqui que é da igreja. Vocês já iam ficar meio assustados. Falaram assim, meu Deus, mas o homem vai falar sobre coerência e está vendo outra coisa. Eu falo que essa incoerência em relação à questão do sinal tem feito com que a gente perca muito tempo. E às vezes a gente ouve, né, essas questões no contexto de comunidade. Olha, sou vigário, seu padre, nós estamos pensando em fazer uma reunião e queremos convidar o senhor. Ótimo. Para quando vocês pensam, não, ainda não pensamos direito o dia que vai ser, a hora que vai ser. Gente, vamos poupar o tempo. Nós estamos pensando em fazer uma reunião tal dia, tal horário e queremos contar com a presença do senhor. O senhor pode vir? Para ser direto e não perder tanto tempo, eu vou logo dizer assim: não, não posso. Por quê? Não diz respeito a você saber o porquê dos meus compromissos. Eu não posso. Você me perguntou se eu poderia, eu falei que não posso. Pronto. Estou sendo direto. Ou se não, posso. Então, horário estarei aqui. Só vem de carro, só vem de ônibus, só vem de moto. Se eu precisar de uma condução, possivelmente eu vou pedir, mas que eu vou estar lá a pé, de bicicleta, de moto, de avião, de helicóptero, eu vou estar. Então, essa questão de ser mais direto, né? Mantendo esse conceito no âmbito do nosso comportamento, podemos dizer que o indivíduo é coerente quando suas atitudes têm conexão com suas palavras e vice-versa.
Uma pessoa que prega a respeito da importância da bondade e se dedica a ajudar o próximo está sendo coerente. Assim como existem outras pessoas que, por suas vezes, falam que valorizam a sinceridade, mas não perdem a oportunidade de falar mal de quem quer que seja. Inclusive, os incoerentes têm até um ditado que os representa muito bem e que diz: faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Então a gente fala assim, de que nesse contexto de família e de comunidade, há sempre essas pessoas que dizem valorizar a sinceridade, mas que não perde a oportunidade de falar mal das outras, né? E a gente fala assim, meu Deus, aquela pessoa fala uma coisa, mas é outra. Então daí outra vez eu falo, o, o áudio está sintonizado em um canal e o visual está sintonizado em outro canal. E é onde que você percebe quem se encontra por detrás dessa imagem falsa, né? Desse fake news. Você sabe qual o melhor método para potencializar suas habilidades? Então, coerência atrai confiança. A confiança é algo conquistado com o tempo, pouco a pouco. Então, num certo tempo, a gente fala assim, quando a pessoa é muito coerente, a pessoa é muito direta, a pessoa não é de dar voltas, muitos de nós dizemos assim, olha, essa pessoa é sem educação. Bom, para mim não caiu ainda não, Márcia. A transmissão está tranquila. Né? A transmissão está tranquila. Bom dia, Márcia. Então, quando a gente fala assim que a pessoa é muito direta, a gente fala que é sem educação. Não, ela não está querendo dar a volta e ela está querendo pensar no tempo dela, que é um tempo precioso. Ela que sabe o tempo que tem, o esforço que tem que ter, a luta que tem, é ela que sabe. Então, ela quer poupar tempo, ela quer ser bem direta. Quando se conhece uma pessoa, é natural observar suas atitudes, a fim de constatar se estão de acordo com a sua fala. É o que, na verdade, eu tenho falado para muitas pessoas que namoram, né? Não deixam se seduzir pela emoção, mas usem a razão, capaz de quê? De ligar os fatos. Às vezes você está lá com teu namorado, que diz de que é uma pessoa super organizada, extremamente pontual, e aí constantemente a pessoa não tem horário, é super desorganizada, mas o envolvimento emocional não me permite enxergar isso. Então eu enxergo a beleza, eu enxergo a estética, enxergo aquilo que me cativa, que me seduz. E no momento em que aquilo que me cativa, que me seduz, vai se desmoronando, vai caindo por terra, eu começo a enxergar os defeitos do outro. Dizendo que, olha, depois de um tempo, fulano começou a ficar assim. Não, fulano sempre foi assim, mas você que não se permitiu enxergar. Em se tratando de políticos, por exemplo, uma das maiores reclamações dos eleitores em nosso país diz respeito à incoerência entre o que é dito durante os discursos de campanha para angariar votos e as ações tomadas durante o mandato. Isso é verdade, a gente cai muito nesses discursos, né? E isso se deve ao fato porque parece-me que nós temos uma visão, uma mentalidade fragmentada. Então a gente vive lá os 4, 5, 6 anos sobre o jugo daquele político, né? E aí passa um tempo, o que que a gente faz? Volta no mesmo político. Nós não temos e não nos damos essa capacidade de acompanhar, sem fragmentar, o mandato daquele político. Então a gente se perde porque a gente vota, colocou lá, acabou a eleição, não tem nada a ver com isso, tá, pronto, acabou. Depois passa na época da eleição outra vez, a gente vai ver de que muitos daqueles discursos a gente até esqueceu. Eu fico achando interessante porque a gente vê isso, por exemplo. Nós tivemos senadores e tivemos deputados federais que foram cassados e que já estão lá, porque foram votados outra vez e voltaram para o Senado e voltaram para a Câmara dos Deputados. Por quê? A gente fala, gente, mas fulano não fez isso. Não fez, mas as pessoas
elas fragmentam essa questão de enxergar o outro, né? E deixa de lado a coerência. Então nós vamos dizer, se há incoerência no político, há incoerência também da nossa parte enquanto eleitor, porque nós não temos assim essa facilidade, essa disposição de acompanhar o mandato. A coerência é algo muito valorizado e é indispensável para conquistar a confiança da sociedade. Existe uma expressão que diz: Fulano é uma pessoa de palavra, e ele se refere àqueles indivíduos que mantêm o que falam, pois o fazem com convicção, com base no que acreditam e em seus valores morais. Já em relação aos incoerentes, as pessoas costumam dizer: o que fulano fala não se escreve. Ou seja, dificilmente cumpre o que promete e por isso nunca são levados a sério. Aí eu falo assim, num contexto de paróquia, a nossa coerência se inscreve no chamado livro de ata das reuniões, no livro de tombo da paróquia. Por quê? Porque o que você disse e decidiu em reunião está ali. Vem outra gestão, fica aquela gestão, renova a gestão, mas eles viram de que a questão está ali já definida, né? E deve ser seguida. Então eu tenho muito isso nas minhas paróquias, né? Ah, teve uma reunião que fulano falou isso. Ótimo, deixa eu ver se está em ata. Se estiver em ata, eu não tenho dificuldade de é, colocar em prática. Mas falar que fulano disse, que Beltrano disse, mas fulano disse tanta coisa, há tantas coisas que deveria ser feito e não foi feito, porque fulano falou isso para Beltrano, falou isso para Cicrano, falou isso para outro, e às vezes o mesmo assunto, mas foi tão variado as falas que criou foi mais confusão. Ao invés de ter uma linha, um norte, um segmento, uma crença, aquilo que acredita, e que seja mais objetivos em relação à administração dele. E a pessoa se perde, né? Então é preciso que se procure essa seriedade do nosso discurso. Nosso abraço ao Diego Rezende, a Sueli de Lamin. Nós mandamos um abraço para o Rodrigo de Lamin. Que Deus abençoe você, Rodrigo. Bom, seguindo essa linha de raciocínio, podemos constatar o que a coerência é valorizada e importante, seja no âmbito social, pessoal ou profissional. O mundo precisa cada vez mais de pessoas assim, que agem de acordo com o que dizem e que inspirem confiança. Ser coerente é ser honesto consigo mesmo e com os outros. Ser coerente é poupar tempo. Um ponto extremamente importante a ser tratado em relação a esse tema é que, para ser coerente, você não precisa se manter pensando e agindo da mesma forma durante toda a sua vida. A mudança de ideias e atitudes faz parte do processo de evolução humana. Então, permita-se se transformar e buscar ser uma pessoa melhor a cada dia. Evite se culpar por isso, pois mudar não é sinal de incoerência, pelo contrário, representa maturidade, que você tenha a capacidade de se reavaliar e a coragem para evoluir. Então aí eu faço a avaliação, né? O que eu era como padre no meu primeiro ano de ministério foi bem diferente de 5 anos atrás, de 5 anos depois. Bem diferente 10 anos depois. Hoje, aos 20 anos de ministério, eu falo assim que é bem diferente dos outros anos. Eu estou sendo incoerente? Não. A gente vai tendo mais pulso, mais argumento e uma visão mais engessada das coisas, que criam em nós possibilidades de lidar com determinadas situações com maior facilidade. A chamada coerência adaptativa se refere à mudança de ideia que ocorre através da conquista de novas percepções, experiências e conhecimentos. Se evoluir é algo em que acredita e busca logo ao mudar determinada mentalidade e comportamento, estará sendo coerente consigo mesmo. A importante coerência na carreira profissional. O mercado está cada vez mais em busca de profissionais coerentes. Eu falo que já começa pela entrevista, né? Você vai fazendo uma entrevista de recrutamento, você pergunta para a pessoa: você mora com a tua família?
Bom, é só apenas um exemplo ilustrativo, né? E a pessoa fala, não, eu moro com a minha família, meu pai, minha mãe, inclusive meu pai já é de idade, minha mãe é assim, e nós moramos num bairro até muito distante do centro, né? Mas é um bairro muito bom, né? Olha, eu fiz só uma pergunta, você mora com a tua família? Sim, meu pai, minha mãe e meus irmãos. Pronto, acabou. Não preciso estender, não preciso delongar. Eu respondi aquilo que foi preciso. Olha, que horas você pretende chegar amanhã? Às 8 horas. Mas eu vou explicar por que às 8 horas tá bom. Então não há necessidade. A gente precisa ser mais direto, coerente, né? Depois de saber mais a respeito do conceito e importância da coerência, é, eu te convido a refletir sobre o seu comportamento. É preciso que você se pergunte de 0 a 10: você se considera uma pessoa coerente? Acredita que está agindo em concordância com seus pensamentos e sentimentos? Considere sua atitude como cidadão no trabalho, com amigos e famílias e também em comunidade, em relação à sua crença religiosa, se tiver. A resposta está dentro de você e para chegar até ela será necessário buscar o autoconhecimento para entender a origem do que sente e das suas emoções. Por isso, construa sonhos e metas na sua vida. Se não estiverem, pense no que pode fazer para que elas entrem em harmonia. Faça disso um exercício diário para se manter sempre coerente de acordo com o que deseja e acredita. Essa atitude simples te ajudará a alinhar suas ações e impulsionar o seu poder de conquistar o que quiser. A coerência é uma palavra bastante utilizada, mas poucos a vivem na essência. Por isso, no contexto religioso, nós precisamos viver cada vez mais essa coerência. Senão, nós nos encaixamos naquilo que é a proposta de Jesus ao longo das leituras passadas, bem como na leitura de hoje, né? Hipócritas. Ele usa uma expressão interessante. Vocês sabem interpretar os sinais dos tempos, né? Quando olha para o leste, vocês dizem de que vai chover. Quando olha para o outro lado, vocês dizem que o vento está batendo para lá, que vai fazer sol. Como vocês sabem interpretar os sinais dos tempos e não sabem discernir entre o bem, entre o mal e o bem, né? Entre o certo e o errado, entre o justo e o injusto. E aí ele diz assim: hipócritas. E é justamente nessa possibilidade, construindo-nos cada vez mais na nossa coerência, em busca da nossa essência, do autoconhecimento, é que nós devemos lutar. Evidentemente que somos humanos, né? Não podemos lidar com o ser humano matematicamente, né? Na sua exatidão. Mas o mais interessante. Bom dia, Janaína. Bom dia, Maria Luísa. Deus te abençoe. Mas nós temos que lidar com essa coerência, lembrando assim: olha, eu posso ter essa flexibilidade, mas nunca perder a minha meta, né? Nunca perder os meus sonhos, nunca perder o meu desejo, a minha crença de acreditar que as coisas se constroem mais facilmente para mim, seguindo este caminho, né? Da forma em que se constrói. Então essa é a proposta, né? Que nós consigamos lutar cada vez mais pela coerência na nossa vida, nas nossas ações. Ou seja, colocar em prática aquilo que nós acreditamos como certeza da nossa vida. Senão, nós vamos viver uma possibilidade que nos marca muito. Hoje eu professo essa fé, me decepcionei, amanhã eu faço isso, depois da manhã eu faço assim, e depois assim. Aí chega a minha vida inteira, nem eu sei mesmo quem sou eu, por tamanha incoerência da minha vida. E muitas das vezes é o que diz o Salmo na Sagrada Escritura. Há muita gente
que se apresenta como a caniça agitada pelo vento. Se o vento bate para cá, ele vem para cá. Se bate para lá, ele vai para lá, né? Mas ele não tem, na verdade, uma posição certa, né? Que você seja quente ou seja frio, mas nunca seja morno. Que teu sim seja sim, que o teu não seja não, mas nunca fique em cima do muro.